Hoje eu vou mostrar para vocês mais um indicador. Esse indicador, ele se baseia nos volumes. É um indicador customizado e eu vou mostrar para vocês como colocar ele no gráfico e como interpretar esse indicador. Então, estando aqui no MetaTrader, após o indicador ter sido instalado, eu vou encontrar ele aqui. O nome dele é Volume Candle Price Level. Esse cara aqui. E quando vocês forem instalar, o ideal é utilizar esse Real Volume. Existem duas opções, que ele pega o volume de contratos e o volume de ticks que foram negociados. Eu sugiro utilizar sempre o volume de contratos. E aqui o ajuste da barra. Eu prefiro que vocês deixem sempre como verdadeiro. Aí o que acontece? Colocando esse indicador, ele passa a mostrar alguns volumes que foram negociados. Aí vamos lá. Como se utiliza isso? Vamos pegar aqui. Eu estou aqui num gráfico de 15 minutos. Vamos pegar aqui o início de fevereiro. Vamos mostrar aqui para vocês mais ou menos como funciona. Vou pegar dia 1º de fevereiro. Estou aqui 1º de fevereiro. Então o que acontece? No gráfico de 15 minutos, a gente nota que em determinado momento surgiu um volume nessa região. Que foi, o volume ele vem sendo acumulado, né? Esse indicador faz isso, ele pega o volume que aconteceu nesse candle, se ele for um candle de baixa, aí se o próximo candle também é um candle de baixa, ele soma os dois volumes. Se o próximo candle é um candle de baixa, então é a soma dos 3 volumes e ele vai colocando aqui nessa barra. Aí o próximo volume é um verdinho, ou seja, foi um candle de alta, ou seja, rompeu a descida. Então o que a gente faz? Como esse foi o maior volume do dia até agora, tá certo? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar então o candle onde esse volume aconteceu e vou traçar uma linha embaixo dele e vou traçar uma linha em cima dele. Ok? Vou marcar essa região. E observem agora o seguinte, o que acontece com os preços, tá certo? Os preços passam a não ficar muito acima, quase nada nesse dia, e começam a trabalhar mais na região para baixo, porque a agressão foi de venda, a maior agressão do dia. E não houve mais agressões de compra no mesmo nível aqui, ó, no mesmo preço. Essa linha branca que está aqui, ó, é o volume médio. Ele vai calculando o volume médio conforme os volumes vão acontecendo. Então ele traça essa linha branca aqui para mim. Aí vamos no dia seguinte. No dia seguinte o preço começa, ele já começa rompendo o volume do dia anterior. Ele já abre aqui na parte de cima. Até aí tudo bem. Então, mas a gente já sabe que então uma tendência de alta. Ele vem caminhando, aí chega no momento do dia em que acontece essa compra aqui enorme. O que a gente faz? A mesma coisa. A gente pega, vai traçar uma linha no candle onde foi sinalizado o limite de compra. Aqui embaixo, em cima dele. E aí a gente observa. Ó, foi uma agressão de compra, né? Grande volume de compra. A partir desse momento, né, ele fica decidindo aqui mais ou menos o que vai acontecer e ó, a maioria do dia sempre para cima. Próximo indicador, próximo dia, aliás. O dia vem, a gente não sabe do futuro, mas aqui houve uma grande agressão de venda. Então o que você faz? Mesma coisa. Traço nesse candle aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, é no próximo.
uma linha aqui em cima, embaixo, e uma linha aqui em cima. Foi uma agressão de venda. Ó, se o preço continuasse para baixo, né, é porque esses vendedores estão extremamente fortes, eles estão segurando o preço aqui. Mas como foi rompido para cima, grande chance dos vendedores aqui estarem sem força. Aí o que acontece? Há uma agressão de compra maior do que a de venda. Olha o nível. Certo? Então aqui é uma agressão de compra que for maior. Então aqui o mercado vira. Aí o que acontece? Eu vou nesse candle onde houve essa agressão e vou fazer a mesma coisa. Vou traçar aqui o preço de compra e o preço de venda. A gente nota que ele fica trafegando nessa região e quando ele rompe aqui para cima, ele simplesmente continua. Por quê? Porque não houve agressão de venda que tenha sido maior que ele no dia. A próxima agressão de venda foi uma agressão forte, mas não uma agressão tão forte o suficiente para ser maior que esse volume. Então, esses caras aqui estão segurando o mercado nessa região de preço, tá certo? Para que o preço não desça. Dia seguinte, mesmo caso, mesma interpretação. Eu vou aguardando o dia, né? Quando eu vejo um volume que eu posso considerar um volume grande, muito agressivo, a ideia é a mesma. Então, o primeiro que aconteceu aqui foi esse de venda. Eu venho nesse candle e começo a traçar os pontos. Eu ponho uma linha acima dele e uma linha abaixo dele e vou vendo como o mercado se comporta, né, durante essa região. Logo mais, o que acontece? Eu tenho uma agressão de compra maior que essa de venda. Então, tem esse pedacinho aqui, ó. Ele está maior do que esse aqui. Então, isso está me dizendo que os compradores estão, nesse caso, mais fortes que os vendedores. Então, o que eu faço? Eu venho nesse candle onde aconteceu essa grande compra, traço os pontos ali. Só que se vocês notarem, olha que interessante, apesar da agressão de compra ter sido muito forte, maior do que essa, o preço não dá continuidade. Certo? Alguém aqui está segurando. Então, quando estão querendo agredir com compra para cima e o preço não vai, aqui nessa região tem alguém defendendo. E ó, temos aqui o segundo toque, certo? Nessa linha onde foi a maior agressão. E o que acontece depois? Quando o preço baixa daqui, ele desce. Aí o mercado continua. Há uma outra agressão, agora uma agressão de venda, ó, extremamente forte aqui. Aí o que você faz? Mesma coisa, pega esse candle onde parou a agressão e traça uma linha em cima, uma linha embaixo dele. Se continuar para baixo, os vendedores estão mais fortes. Se romper essa linha para cima, grande chance do preço dar uma continuidade. Foi o que aconteceu, ele continua. O mercado vem e aí surge uma outra agressão de compra extremamente forte, praticamente a mais forte do dia. Se a gente olhar o tamanho dessa agressão, ela é a maior do dia e realmente maior do que todas. Ó, a diferença, né, daqui do tamanho da agressão. E olha só a quantidade de pontos que esse candle se deslocou. Quase nada. E foi abaixo desse candle ainda. Então, uma agressão extremamente forte e um candle que não deu continuidade. Significa o quê? Que está tendo proteção dos vendedores nessa região. Então, você faz o mesmo procedimento. Você marca esse cara aqui e começa a observar. Ele começa a negociar aqui dentro e quando há um rompimento forte dessa linha de rompimento, o preço cai. Então, a interpretação aqui é o seguinte, não é porque houve uma agressão de compra forte que o preço sempre vai subir, ou uma agressão de venda forte que o preço sempre vai descer. Não é assim. A interpretação é a seguinte, houve uma
compra forte, você traça o limite e observa o mercado. Se o mercado der continuidade, então significa que essa compra forte foi porque realmente os vendedores estão mais fortes e eles vão continuar a comprar porque os vendedores não conseguem segurá-los. O raciocínio funciona inversamente aos vendedores. Aqui nesse dia, por exemplo, a maior agressão foi de venda neste candle. Deixa eu limpar aqui o gráfico aqui, para ficar mais fácil interpretar. Olha, a maior agressão foi aqui de venda nesse candle. Então o que eu faço? Ponho uma linha aqui, ponho uma linha aqui e vou observar o mercado. Se nessa agressão de venda os vendedores realmente estiverem fortes, as vendas vão continuar nesse sentido. Mas observe, a agressão de venda foi extremamente forte, o candle é um candle pequeno, ou seja, e não deu continuidade. Isso significa o quê? Grande chance dos compradores estarem defendendo essa região, por isso que o preço não andou muito. Então, grande chance que se romper esse candle para cima, o preço vai subir. Vamos lá, outro exemplo. Vou limpar aqui as linhas. O dia seguinte. Dia seguinte, eu tenho logo no início de dia uma agressão de venda bem forte. Aqui. Acaba aqui nesse candle. Então, eu traço uma linha nele, em cima e embaixo. E observo. Como a agressão foi muito forte, e a gente olha aqui que o candle se movimentou muito pouco. Então, significa que aqui está tendo defesa de compradores. Então, a chance que se o candle romper para cima, ele vai subir. Certo? Aqui, ó, 15 pontos. Parece pouco, mas são 15 pontos no dólar. É bastante ponto. Aí o preço baixa, ou seja, uma outra força grande dos vendedores na tentativa. Nesse candle, você faz a mesma coisa. Marca agora esse candle e observa o mercado. Vocês vão notar que apesar da agressão de venda, o mercado não desce. E quando rompe forte com o candle essa região aqui, ó, que acontece com o mercado, ó, vem até aqui, ó, 38 pontos. Continuando, interpretação do indicador de volume. No dia seguinte, tem aqui a 9 de fevereiro, o mercado vem, ó, tem uma agressão de compra inicial, a gente não sabe do futuro, então parece que essa é a maior agressão do dia. Então, o que eu faço? Marco aqui, nesse candle, e fico observando o mercado, o que ele vai acontecer, se ele está indo para cima ou se está indo para baixo. Como foi uma agressão de compra, né, e rompeu aqui, eu acredito que ele vai para baixo, eu poderia até fazer uma entrada aqui, né, com stop curto, daria mais 8 pontos, bastante pontuação. Aí o mercado vem, né, surge aqui uma agressão de venda, só que se a gente medir aqui, ó, a agressão de venda é um pouquinho menor que a de compra, ou seja, então não é suficiente para inverter o mercado ainda, né, mas foi uma agressão de venda considerável. O que eu posso fazer? Posso traçar uma linha aqui, mas observem que as linhas já estão próximas, ó. É bem no limite. Ou seja, essa agressão de venda, apesar de ela ter sido forte, ela não conseguiu romper essas duas linhas, ou seja, esse candle aqui. Aí o mercado continua, aí surge aliás, 4 agressões seguidas de venda e realmente superior a essa de compra. Então, olha, bem superior. E o que acontece com o preço? Se eu observar, o preço ele ainda está aqui, ó, nessa regiãozinha. Ele não rompe forte pelo tamanho da agressão. Interpretação que tem que fazer, ou seja, os compradores estão segurando isso aqui. Conclusão, o mercado vai. Quando ele rompe forte, né, com um candle de força, essa linha aqui da primeira direção, o preço vai embora, 34 pontos. Continuando, mais 2 exemplos. Vamos lá, esse dia. O dia começa
né, com agressões realmente gigantes, né, mais do que, se a gente olhar aqui o passado, olha o tamanho dessa agressão e o tamanho das outras. Então isso aqui realmente é uma agressão violenta. Então, quando tem uma agressão violenta, eu marco, faço o mesmo procedimento, não muda. Eu marco aqui, mas uma agressão desse tamanho, geralmente é uma agressão que mudou o mercado, né? A gente chama assim, uma agressão que gira o mercado. Eu traço esses pontos. Observa que o mercado ainda fica nessa região e quando ele rompe, ele vai para baixo, ó, ele não volta mais. Devido ao tamanho da agressão de venda. Ok? Então a chance de uma agressão desse tamanho, no volume de contatos muito grande terem sido vendidos nessa região, os vendedores não vão deixar o preço voltar. Por quê? Se começar a voltar, eles começam a ter prejuízo. Então eles vão fazer de tudo, no caso, para segurar o preço, né, nessa região. No máximo, talvez esteja uma consolidação, às vezes até muito grande. Mas nesse caso aconteceu meio que óbvio, uma agressão grande de venda fez o mercado girar para baixo e continuou girando para baixo, não teve muita mágica. Aí teve uma outra agressão até maior que essa aqui no final do dia, que seria, eu acho que nesse candle aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é no candle anterior. Esse candle aqui. E aí outra agressão desse tamanho, nada mais óbvio, né? O mercado ainda cai um pouquinho. Continuando aqui, último dia de exemplo. Esse aqui foi um dia fraco, né? Perto desses outros dias. Ó. Os volumes foram muito próximos aqui à média, mas mesmo assim, nós tivemos aqui uma agressão que foi quase 2 vezes maior do que a média, que é essa agressão aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, marco esse candle e observo o mercado. O mercado fica transitando aqui nessa região, mas quando ele rompe forte, ele anda um pouquinho. Parece que é pouco, né? Mas aqui deve ter dado uns 7, 8 pontos aqui, deixa eu ver. 8 pontos e meio. Pegar 8 pontos e meio é uma agressão bastante considerável no caso do dólar. E a interpretação para o índice é a mesma forma. Vocês colocam esse indicador e toda vez que acontecer essas agressões grandes, vocês vão marcando no último candle da agressão onde foi mais forte, marca o topo dele e a base dele e começam a observar o mercado. Não que sejam pontos de entradas o rompimento, mas vocês vão começar a adquirir uma outra sensibilidade de leitura, de saber quem está mais forte naquele momento, quem está mais fraco naquele momento, quem fez uma agressão forte, mas o mercado não deu continuidade, então significa que está tendo defesa do lado contrário. Então isso ajuda vocês na leitura do mercado, tá certo? Esse é um indicador que eu uso bastante e ele tem um nível de assertividade bem interessante. Espero que isso possa ter sido útil para vocês e até a próxima.